e a função de reserva de minerais, assim como também a produção de células do sangue, a formação de células do sangue, que é um processo que nós chamamos de hemopoiese. Tá? Então, essas são as 5 funções que tem do esqueleto, do sistema esquelético. Desmembrei para vocês, né, descrevi para vocês todos a conceituação de cada uma dessas funções. Né, a função relacionada a suporte, ele atua como arcabouço do corpo, dando suporte a tecidos moles, no caso, os músculos, né? Então, ele acaba dando esse suporte aí. Movimentação, o esqueleto ele desempenha um papel importante na movimentação do nosso corpo, determina, inclusive, o tipo de movimento, a extensão do movimento que o corpo é capaz de fazer. O sistema esquelético ele também protege de lesões muitos órgãos vitais internos. Por exemplo, os ossos do crânio acabam protegendo o cérebro, né, o nosso encéfalo. As vértebras acabam protegendo a medula espinhal. As nossas costelas protegem tanto os pulmões quanto o coração e assim por diante. Além disso, nós temos ainda como função a reserva de minerais. Então, nós sabemos que nos ossos tem muitos minerais, tem uma reserva de cálcio, de fósforo, de sódio, de potássio. Então, quando o nível de cálcio diminui no sangue, né, sais de cálcios eles são mobilizados dos ossos para suprir essa deficiência. Então, nos ossos, nós temos uma reserva de minerais, muitos minerais ali, para caso tenha a necessidade desses minerais em qualquer órgão do corpo, né, ele vai sair justamente ali dos ossos. Bom, processo também de produção de células do sangue, que é o processo chamado de hemopoiese, né? Processo de formação, de desenvolvimento e maturação de elementos do sangue, ou seja, de todos os componentes do sangue, os eritrócitos, todos os leucócitos e plaquetas. Isso tudo inicia a partir de uma célula apenas, que ela acaba se indiferenciando, né? Que é chamada de célula hematopoética ou pluripotente ou célula tronco, pode ser chamada também de célula totipotente. Essa célula ela é capaz de se transformar em qualquer célula do nosso corpo. Aí, só lembrando, então, os componentes do sangue, que é importante para a nossa disciplina também, para o nosso primeiro bimestre, aqui nas funções do sistema esquelético. Nós temos as hemácias, que podem ser chamadas também de eritrócitos, ou pode ser chamada também de células vermelhas ou glóbulos vermelhos, só para ficar claro. E nós temos os leucócitos, né, que são as mesmas células de defesas, que são os mesmos glóbulos brancos ou células brancas. Tá? Então, a gente encontra essa classificação. Só que nós temos que relembrar que os leucócitos eles são 5 tipos. Né? Neutrófilo, né? Tem um leucócito chamado neutrófilo, um leucócito chamado eosinófilo, né? um leucócito chamado de basófilo, linfócitos e monócitos. Então, são 5. Neutrófilo, basófilo, eosinófilo, linfócito e monócito. Esses 5 são as células de defesa do nosso corpo, que são chamadas de leucócitos. Ok? Então, não esqueçam, hemopoiese, produção de células do sangue. Acabei esquecendo de falar aqui também, além das células do sangue, que envolve as hemácias e os leucócitos, tem a produção também das plaquetas. Só lembrando que as plaquetas, elas acabam sendo muito importantes, porque vai desencadear aqueles fatores de coagulação do sangue, desencadear a cascata de coagulação sanguínea, tá ok? Então, a formação de coágulos acontece por meio das plaquetas. Bom, o segundo momento eu falei para vocês sobre a classificação dos ossos. Eu disse que os ossos têm algumas classificações. Uma dessas classificações, os ossos longos, tá? Que eu posso colocar os ossos dos membros superiores e dos membros inferiores. Hoje
Eu acho que é mais fácil de vocês entenderem um pouco, que vocês já conhecem o nome desses ossos, mas no primeiro dia que vocês assistiram essa aula, acho que vocês ficaram um pouco perdidos, né? Mas olha aí, só para a gente relembrar, quais são os ossos longos? O húmero, o rádio, ulna, fêmur, tíbia, fíbula e as falanges, né? Que são os ossos, são considerados também ossos longos. Bom, outra classificação, os ossos curtos, eu pedi para vocês associar dois, os ossos que tem nas mãos, que são os ossos do carpo, e o dos pés, que são os ossos do tarso. Outra classificação, os ossos planos, tá? Que são os ossos que tem ali na nossa cavidade craniana, e o osso externo também, ele é classificado como osso plano, ok? Entra ali o frontal, o parietal, o occipital, né? São ossos que são chamados de ossos planos. Os ossos irregulares, eu pedi para vocês associarem as vértebras, né, e a cintura tanto escapular quanto pélvica também, tá? Então, clavícula, escápula e o osso ilíaco, eles são tidos como ossos que são irregulares. Classificação de ossos irregulares. Bom, o osso sesamoide, que é o único, né, que é justamente a patela. Então, o joelho, o nosso joelho, ele é classificado, a nossa patela é classificada como um osso sesamoide. As nossas costelas são classificadas como ossos que são ossos alongados, ok? E a classificação de ossos pneumáticos são os ossos ocos que tem principalmente na base do nosso crânio, que é o osso chamado osso esfenoide, né? Então, lá no esfenoide ele tem ar dentro dele, inclusive ele é um osso bem leve, né? Bem maneiro, né? Bem levinho mesmo, e de certa forma por conta da quantidade de espaços que tem nele. Então, o osso pneumático, classificação de osso pneumático, o osso chamado osso esfenoide. Bom, essa parte aqui eu vou pular, não precisa dar tanta ênfase para a nossa revisão, não. É só para vocês entenderem que tem uma parte do osso que é mais rígida, chamada tecido ósseo compacto, e nas extremidades aqui do osso, principalmente os ossos que são longos, tem o tecido ósseo esponjoso, que acaba sendo mais, vamos dizer assim, ele não é tão rígido igual o tecido ósseo compacto, ok? Então, só para citar para vocês mesmo, tá? Não precisa dar ênfase para a nossa revisão, para avaliação, não. Bom, divisão do esqueleto, importante para a gente. Nós temos a divisão do esqueleto classificado em esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial é o esqueleto que determina o eixo do nosso corpo. Todos os ossos do crânio, todos os ossos da coluna vertebral e do tórax, que compreende as costelas e o osso externo, ele faz parte do esqueleto axial. Todos os ossos da cintura escapular, da cintura pélvica, dos membros superiores e dos membros inferiores, eles compreendem a divisão do esqueleto apendicular. Ok? Então, divisão do esqueleto axial e esqueleto apendicular. Importante vocês saberem essa divisão. Bom, vamos adiante, chegar agora aqui na parte do nome dos ossos. Então, nós temos ali osso frontal, número 1, né? Número 2, nós temos o osso parietal. Cuidado, parietal, não é pariental, parietal, ok? Nós temos o 3, osso temporal. Número 4, osso zigomático. Número 5, maxila superior ou maxilar superior. Tá? Número 6, nós temos o osso nasal, ok? Nós temos o número 7, né, o osso esfenoide. Ok? E nós temos logo aqui abaixo a maxila inferior, que é chamado também de mandíbula. Ok? Nós temos um osso aqui, ó, que a vista aqui é uma vista anterior, nós não estamos vendo, mas aqui tem condição de eu mostrar para vocês que é o osso
posterior do crânio, que é justamente o osso chamado osso occipital. Eu vou abordar com vocês agora sobre as suturas, ó. Vocês estão vendo aqui algumas suturas aqui, ó. As suturas que são articulações fibrosas, né? Então aqui no crânio tem algumas suturas aqui que eu vou falar para vocês daqui a pouco, só aproveitando aqui a imagem. Bom, continuando aqui outra vista lateral esquerda, né? Nós temos, acabei não colocando aqui, mas eu vou respondendo aqui para vocês, ó. Osso frontal, osso parietal, osso occipital, osso temporal, osso esfenoide, osso zigomático, osso lacrimal, osso nasal, maxilar superior ou maxila superior aqui, e aqui a mandíbula ou maxila inferior. Tá? Esses são os ossos que são apresentados aqui na vista lateral esquerda. Bom, aqui nós temos, né, o osso occipital, aqui no verdinho aqui, ó, o osso parietal, aqui nós temos o osso temporal, aqui nós temos o osso esfenoide, que está em amarelo aqui, ó, e esse osso que tem logo à frente aqui do esfenoide, nessa vista, ele é chamado de vômer, tá? Vômer. É um osso que eu pedi para vocês anotarem em sala. Bom, aqui nós temos o osso palatino, né? Ó, o osso palatino. Aqui nós temos o osso zigomático, né? E aqui nós temos o maxilar superior. Então, são os ossos que são apresentados aqui. Aqui é o forame magno, né? Que é a abertura que tem, uma abertura que passa a medula espinhal, ou seja, uma parte do cérebro acaba saindo aqui para a coluna vertebral. Bom, aqui nós temos a parte do tórax e a cintura escapular. Nós temos logo aqui acima aqui a clavícula, aqui, ó, clavícula. Nós temos lá na parte posterior a escápula. E nós temos aqui a parte do tórax. Osso externo. Osso externo. Nós temos as costelas que são verdadeiras, né? Costelas verdadeiras. E nós temos aqui as costelas que são falsas, né? Que são todas essas costelas aqui que são falsas. Mas as quatro, duas de cada lado aqui, que acaba não tendo essa articulação aqui, elas são chamadas, além de costelas falsas, elas são chamadas também costelas falsas flutuantes. Tá ok? Então, costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas falsas flutuantes. Dando sequência, chegamos aqui na coluna vertebral. Nós temos a primeira vértebra chamada de atlas. Nós temos a segunda vértebra chamada de axis. Atlas e axis. Bom, e depois nós temos C3, C4, C5, C6, C7. É igual eu abordei com vocês. Essas são as vértebras chamadas vértebras cervicais, que são um total de 7 vértebras. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. No entanto, a C1 e a C2 aqui, ó, elas têm nome próprio, igual eu falei para vocês. A C1 Atlas e a C2, ela é chamada de axis. Bom, as vértebras, depois nós temos as vértebras que são torácicas, né? Que são 12 vértebras, né? T1, T2, T3 até T12. O T vem de tórax, né? Só lembrando. Ok? Então, vértebras torácicas. E nós temos aqui, ó, as 5 vértebras que são vértebras lombares, né? L1, L2, L3, L4 e L5. Ok? Daí nós temos o sacro, a parte do sacro, e nós temos o cóccix. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os GIFs animados que nós vimos em sala de aula novamente. Bom, aqui nós temos clavícula, né, o osso chamado clavícula. Nós temos a escápula. Nós temos aqui o osso chamado húmero.
nós temos aqui, ó, onde está o polegar, onde está o dedão, o osso chamado rádio, né? Osso rádio, tá? Bem onde está o polegar, só para a gente associar. E o outro é justamente a una. Então, rádio e una. Ossos do carpo, metacarpo, tá? Aqui, ó, metacarpo. E aqui a ponta dos dedos aqui, falanges do carpo. Então, esses são os ossos tanto da cintura escapular aqui, quanto também do membro superior. Bom, aqui nós temos a cintura pélvica, né? E temos os ossos dos membros inferiores. Então, o osso ilíaco aqui, ó, osso ilíaco, tá? Aqui o fêmur, osso fêmur. Aqui o joelho, que é a patela. Aqui nós temos a tíbia. E do lado da tíbia nós temos a fíbula. Essa aqui é a fíbula. Aqui nós temos os ossos do tarso, que são os ossos do pé, o metatarso e os dedos, as falanges, chamadas falanges do tarso. Ok? Então, aqui nós temos a cintura escapular e nós temos aqui, né, os membros inferiores. Só associando que a cintura escapular aqui é só os dois ossos ilíacos que tem aqui, porque está sendo demonstrado aqui também o sacro e o cóccix aqui, né, o sacro e o cóccix, que na verdade faz parte do esqueleto axial. Bom, vamos associar os GIFs animados, igual nós fizemos em sala de aula. Se vocês puderem até ir treinando aí, respondendo aí, seguindo a sequência para auxiliar. Então, nós temos, primeiro, os ossos do crânio. Que ossos que são? Esse é o osso frontal. Aqui nós temos o osso temporal. Aqui nós temos o osso parietal. É dois, né? Um de cada lado, o parietal. Bom, aqui nós temos o osso zigomático, né? São dois, um de cada lado também. Aqui nós temos o maxila superior, tá? O maxilar superior, tanto faz. Aqui nós temos o maxila inferior, que pode ser chamado também de mandíbula. Bom, esse osso aqui eu pedi só para vocês estudar um pouco sobre ele, dar uma lida sobre ele, né? Que é o osso vomer, aquele que eu apresentei para vocês agora, né? Ele fica internamente dentro da base do crânio aí, né? Acaba sendo difícil da gente mostrar para vocês, mas só para vocês saberem, não precisa dar tanta ênfase, que é o osso chamado vomer. Bom, aqui nós temos o osso pneumático, chamado de esfenoide. Aqui nós temos o osso occipital, né? Occipital. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Osso occipital. Bom, depois do osso occipital, qual osso que é esse mesmo? Osso nasal. Ok? Esse osso etimoide, ele também está dentro da base do crânio. Vocês não precisam focar muito nele também. Só para vocês saberem que tem esse osso, é chamado também de osso etimoide dentro do crânio. Bom, aqui nós temos o osso lacrimal. E aqui o osso palatino. É só essa estrutura aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Onde tem essa articulação aqui, ó, é o osso que a gente chama de osso palatino. Aqui nós temos o tórax, né? Ou seja, nós temos o osso externo, tá errado aqui, ó, sempre deixo com X, para vocês associar que o osso externo é com S. Então aqui tá errado, ó. Fazer um X bem grande aqui, ó. O osso externo não é com X, e sim com
S. Bom, aqui nós temos as costelas que são verdadeiras, ó, costelas verdadeiras, e aqui nesse GIF aqui, ó, nós temos todas as costelas que são falsas. E aqui nós temos as costelas que são falsas, mas que além de ser falsas, são as costelas chamadas flutuantes. Então, costelas verdadeiras, costelas falsas ali, mostrando todas elas, e logo aqui nós temos as costelas falsas flutuantes. Bom, fomos para a coluna vertebral agora. Aqui nós temos as 7 vértebras cervicais. Só lembrando que a primeira vértebra aqui eu falei que chama atlas. E a segunda vértebra aqui que chama axis. Bom, depois das vértebras cervicais, nós temos as vértebras torácicas, né? Torácicas, que são 12. T1, T2 até o T12, só para associar. Então, vértebras torácicas. Bom, depois das vértebras torácicas, nós temos as vértebras lombares, que são 5. L1, L2, L3, L4 e L5. Nós temos na parte final da coluna vertebral tanto o sacro, essa estrutura aqui que é o sacro, e essa partezinha aqui logo abaixo, que é chamado de cóccix. Sacro e cóccix. Bom, a cintura escapular compreende tanto a clavícula quanto também a escápula, ok? Clavícula e escápula. Bom, partimos para os membros superiores. Nós temos aqui o osso húmero. Aqui nós temos o osso ulna. E aqui nós temos o osso rádio. Tá? Então, húmero, ulna e o rádio. Bom, temos os ossos do carpo aqui, ó. Os ossos do carpo está sendo mostrado aqui. Aqui nós temos o metacarpo, ó. Aqui está mais claro, o metacarpo. E aqui nós temos as falanges do carpo. Só para associar. Bom, aqui nós temos a cintura pélvica, que compreende justamente os ossos ilíacos, né? O osso do quadril, o osso da bacia. Aqui nós temos os membros inferiores já, o osso fêmur, né? Que é o maior osso que nós temos, né? O de osso longo. E nós temos aqui, ó, do lado direito aqui, a tíbia, e do lado esquerdo aqui nós temos a fíbula, tá? Tíbia, fíbula, e logo aqui ao centro aqui nós temos a patela, que é o nosso joelho. Então, fíbula, tíbia, né, e patela aqui, demonstrando na imagem para vocês. Além, nós temos o calcâneo, tá? Os ossos do tarso aqui, né? Os ossos do tarso, deixa eu ver se na outra imagem está melhor. Aqui, ó, na parte de cima aqui, ó. Parte de cima nós temos os ossos, ó, do tarso. Daí nós temos o metatarso e a ponta dos dedos, que é justamente a falange do tarso. Tá ok? Bom, são esses aí o sistema que é o sistema esquelético. Pessoal, daqui a pouco a gente retorna para o Zoom e qualquer coisa, qualquer pergunta, vocês anotem aí para fazer para mim lá, que eu vou destinar alguns minutinhos lá também. Vamos para o sistema articular. O sistema articular, eu falei para vocês que eu ia focar em algumas partes que são importantes, então tem algumas partes que eu tirei daqui para centralizar com vocês o que a gente vai abordar para a nossa avaliação. Bom, então vamos lá, sistema articular. As articulações ela pode ser chamadas de junturas, né, que são nada mais do que a união dos ossos. A união dos ossos ela acontece por articulações que são chamadas de junturas, né? Vocês já ouviram aquele termo, tô com dor na junta? Na verdade, não é na junta, é nas junturas, né? Que são nas articulações que tem. Eu disse para vocês no primeiro dia de aula que tem muitas classificações para essas articulações, mas
que eu pedi para vocês centralizar, ó, de acordo com o tipo de tecido e de acordo com o tipo de movimento que é realizado. Então, cada uma dessas articulações ela tem um tipo de tecido e ela tem também um tipo de movimento. Ok? Então, nós temos as articulações fibrosas, que são chamadas de sinartroses, as articulações cartilaginosas, que são chamadas de anfiartroses, e as articulações sinoviais, que são chamadas de diartroses. Aí eu já fiz aqui o resuminho para vocês, ó. As articulações fibrosas, que são chamadas de sinartroses, qual que é o tipo de tecido? Tecido conjuntivo fibroso. Essas articulações ela tem movimentos que são imóveis, ela não consegue ter nenhum movimento. Tá? Então, por isso que eu falei, tipo de tecido, tecido conjuntivo fibroso. Tipo de movimento das articulações fibrosas, sinartrose, ela não tem movimento, é imóvel. Articulações cartilaginosas, que são chamadas de anfiartroses. O tipo de tecido, cartilaginoso, tipo de cartilagem. Pode ter também o tipo de tecido fibrocartilaginoso. Tá? Dentro dessas articulações cartilaginosas, os movimentos são limitados. Então, tem pequenos movimentos, vamos dizer assim. Pode realizar movimentos, mas são movimentos pequenos. Os movimentos são limitados. Vamos pegar aqui a sincondrose condrocostal que nós temos aqui no peito, só para vocês associarem. A sincondrose condrocostal é aquela especificamente que vai fazer com que haja expansibilidade torácica, né, do nosso pulmão aqui. Tá? Daqui a pouco eu vou citar um exemplo. Deixa eu retornar aqui. Bom, e as articulações sinoviais, o tipo de tecido é a cápsula articular, que é o líquido sinovial. Qual que é o tipo de movimento que tem nas articulações sinoviais de artrose? São movimentos amplos, né? Nós temos capacidade de realizar uma amplitude de movimentos, né, com essas articulações. Ok? Então, tá um resuminho aí para vocês do tipo de tecido de cada uma dessas articulações, assim como o tipo de movimento de cada uma dessas articulações. Bom, agora eu vou falar sobre as classificações, né? Eu fiz esse esqueminha com vocês em sala de aula. Vou pedir para vocês ficarem atentos, né, na nossa avaliação com relação a sistema articular, que eu posso pedir isso aqui, tá? Bom, as articulações fibrosas, elas podem ser classificadas em suturas e sindesmose. As suturas, ela tem subclassificações, elas podem ser suturas planas, elas podem ser suturas serreadas e elas podem ser suturas escamosas, ok? Daqui a pouco eu vou mostrar o exemplo de cada uma. As articulações fibrosas, elas também podem ser classificadas como sindesmoses. Tem dois tipos de sindesmose. A sindesmose radio-ulnar e a sindesmose tibio-fibular. Ou seja, é a articulação que acaba fazendo a fixação tanto do rádio e da ulna, quanto também da tíbia e da fíbula. Tá? Nas articulações cartilaginosas, que são chamadas de anfiartrose, tem dois tipos também, que é a sincondrose e a sínfise. Um exemplo de sincondrose condrocostal, que nós temos aqui a articulação que está entre as costelas e entre o osso externo. Essas articulações que permitem que nós consigamos fazer, né, de certa forma, a amplitude da expansibilidade torácica, né? Isso tudo por causa dessa articulação chamada articulação sincondrose condrocostais. Tá? A sínfise púbica, né, que nós temos, que está entre os ossos ilíacos, e nós temos também os discos intervertebrais, que acaba sendo um tipo também de sínfise, embora o tipo de tecido seja fibrocartilaginoso. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Bom, e finalizando o esqueminha aqui com vocês, nós temos as articulações sinoviais, que são 5. As articulações sinoviais, só lembrando,
é o tipo de tecido cápsula articular, que é justamente por meio do líquido sinovial, e tem a capacidade de um tipo de movimentos, da realização de movimentos que são amplos. São 5 tipos de articulações sinoviais: articulação sinovial trocoide, sinovial elipsoide, sinovial esferoide, sinovial gínglimo e sinovial selar. Então, um esqueminha muito importante aí, pessoal, um esqueminha legal que facilita o entendimento de vocês sobre a classificação que tem dessas articulações. Então, eu vou só citar, apresentar para vocês a parte mais importante que eu falei para a nossa avaliação, já falei, então vou só citar para vocês aqui, ó. Articulações fibrosas, eu disse que pode ser tanto suturas quanto sindesmose, né? Suturas, elas podem ser planas, elas podem ser serreadas ou elas podem ser escamosas. É tudo aqui em ossos que nós encontramos no crânio, ok? Suturas. Bom, a sindesmose, ela pode ser tanto a sindesmose que está ali no membro superior ou no membro inferior. O membro superior vai fazer a junção tanto do rádio contra a ulna, por isso que é chamado de rádio ulnar, e da tíbia e fíbula, por isso que é chamado de sindesmose tíbio-fibular. Ok? Então vamos para as articulações cartilaginosas. Eu disse para vocês que as articulações cartilaginosas podem ser sincondrose ou pode ser sínfise. Sincondrose condrocostal, né, que é a articulação que tem entre as costelas e entre o osso externo, e a sínfise púbica, que está entre os ossos que são os ossos ilíacos. Ok? Diz para vocês que tem uma sínfise também aqui nos discos intervertebrais, né, entre as vértebras. No entanto, esse tipo de sínfise é fibrocartilaginosa, igual eu citei para vocês. Bom, e a diartrose agora, as articulações sinoviais, que envolve ali, ó, vou passar aqui, que envolve, igual eu falei para vocês, acabei tirando aqui, ó. Vou voltar aqui só para abordar com vocês, que envolve, né, as articulações trocoide, elipsoide, esferoide, gínglimo e selar. Ok? Só para vocês entenderem. Então, esse esqueminha aqui é importante vocês saberem dentro do sistema articular. Vamos adiante? Sistema muscular. Bom, pessoal, o sistema muscular ele é um pouco mais complexo, né? Mas vamos lá. O tecido muscular ele constitui a maior parte do nosso corpo, né? Já falei isso em aulas anteriores para vocês. Diz também que tem algumas classificações, tipos. Tem 3 tipos de músculo, né? Que é justamente o músculo liso, o músculo esquelético e o músculo cardíaco. O músculo liso, ele não é estriado, né? O esquelético e o cardíaco, eles são estriados. Então, músculo liso, só músculo liso. Músculo esquelético, músculo estriado esquelético. Músculo cardíaco, músculo estriado cardíaco. Bom, esses músculos, eles têm um tipo de contração, tá? Por exemplo, qual que é o tipo de contração do músculo liso? Contração involuntária, ou seja, não acontece sobre o nosso comando, né? O nosso cérebro que acaba fazendo que haja essa contração. E o músculo esquelético, qual que é o seu tipo de contração? Voluntário, né? O músculo esquelético é o músculo que estão nos nossos ossos. Quando eu quero contrair, por exemplo, o bíceps ou qualquer músculo esquelético, é eu que exerço o comando. Eu faço isso quando eu quiser. Então, está sob o meu controle consciente. E o músculo estriado cardíaco, né, que é o nosso coração. Qual que é o tipo de contração que tem nesse músculo? Contração involuntária. Isso mesmo, está correto. Eu estou fazendo de conta aqui que vocês estão respondendo para mim, né? Esqueleto, músculo involuntário, tá?
Músculo cardíaco tem contração involuntária. Até me perdi aqui, ó. Vamos lá? Dando continuidade. Então, falei para vocês, músculo esquelético, músculo liso e músculo cardíaco, tá? E os tipos de contrações que cada um tem. Bom, então, os músculos que são involuntários, eles não estão geralmente sob o controle do indivíduo. A gente não consegue controlar. Já o músculo voluntário, ou seja, o músculo esquelético, nós temos a capacidade de ter o controle consciente desses músculos. Então, só para a gente associar aí. Bom, chegamos na parte estrutural, na parte da anatomia macroscópica desse músculo. Eu disse para vocês que a camada mais externa do músculo é chamada de epimísio. Dentro do epimísio tem o perimísio, né? E dentro do perimísio tem o endomísio. São as camadas que tem musculares. Epimísio, perimísio e endomísio. Aqui, só para facilitar. Ó. A camada mais externa é o epimísio, circunda todo o músculo. Depois vem o perimísio, ó, o epimísio aqui, ó. Depois vem o perimísio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perimísio aqui nessa ilustração. Embora o perimísio ele pode circundar de 10 a 100 fibras musculares. Só para vocês terem uma noção. E logo dentro desse perimísio nós temos o endomísio, né? Que é um fino revestimento de tecido conjuntivo que penetra o interior de cada fascículo. Dentro desse perimísio que tem aquela estrutura chamada de miofibrila. Aqui, ó, miofibrila. Dentro da miofibrila que acontece a contração e o relaxamento muscular. Então, nós estamos vendo aqui, ó, uma miofibrila. Uma miofibrila. E as estruturas que nós estudamos, ó, o sarcômero, o disco Z, linha M, tá? Só para a gente associar. Vamos adiante um pouquinho. Bom, nós temos o processo que envolve tanto, né, a contração quanto o relaxamento muscular. Esse processo que eu vou descrever para vocês aqui é o processo de contração e relaxamento muscular, que está envolvido principalmente o músculo esquelético, embora os outros músculos também desempenham essa mesma função aí, tá? Bom, para que tenha a contração e relaxamento muscular, nós temos vários componentes que estão relacionados a isso, como, por exemplo, quais os componentes da contração do relaxamento muscular? Nós temos a banda A, nós temos a banda I, a banda H, a linha Z, a linha M, nós temos os filamentos de actina, nós temos os filamentos de miosina, tá? Filamentos de actina, filamentos de miosina. Nós temos o ATP, adenosina trifosfato. Nós temos o ADP, adenosina difosfato. Nós temos magnésio. Nós temos íon cálcio, né? Lembram? E nós temos as proteínas, né? Que é a troponina e a tropomiosina. Lembra desses componentes do sangue? Aliás, componentes do sangue. Componentes da contração e do relaxamento muscular. Eu estou aqui em sistema circulatório, pessoal. Ó. Então, componentes da contração e relaxamento muscular. Bom, tá aqui algumas estruturas, igual eu falei para vocês. Ó. Epimísio, perimísio, endomísio. Daí nós temos ó, a miofibrila. E na miofibrila acontece a contração e o relaxamento muscular. E aqui nós temos a estrutura microscópica que tem desse sarcômero, né? A estrutura microscópica que tem dessa miofibrila, onde acontecem as contrações, a contração e o relaxamento muscular. Bom, lembra que eu falei para vocês que a anatomia microscópica tem algumas particularidades para a gente entender? E uma delas eu vou enfatizar aqui para vocês. Vamos lá.
nós precisamos conhecer muito bem essa anatomia microscópica, né, o nome de todas essas estruturas aí. Primeira coisa, essa estrutura que nós estamos vendo logo acima aqui, a miofibrila, né? Acabei de falar para vocês. Na miofibrila, nós temos que determinar a primeira coisa, aonde está presente o tal do sarcômero. Como que eu determino aonde está o sarcômero? Eu determino onde está o sarcômero, identificando aonde está a linha Z, aonde está a outra linha Z do outro lado. Então, de linha Z a linha Z, eu tenho um sarcômero, né? Só para entender aí. Bem no meio dessa estrutura aqui, ó, no meio do sarcômero, nós temos a linha chamada linha M. Até fácil de lembrar, né? Linha M vem de meio mesmo, né? Do meio mesmo desse sarcômero. Bom, só que aqui nós temos, ó, filamentos de miosina e aqui nós temos os filamentos de actina. Tá? Então, filamentos de miosina, filamentos de actina, que vai estar relacionado com esse mecanismo de contração e relaxamento muscular. Bom, pessoal, aqui nós temos a anatomia microscópica da fibra muscular. Anatomia microscópica dessa fibra muscular. Bom, nós temos o sarcômero, então de Z a Z, nós temos um sarcômero, tá? Só para a gente entender. Só que nós temos, eu coloquei essa imagem aqui para a gente estar relembrando, principalmente sobre as bandas, né? Banda A, banda H e banda I, para a gente conseguir tirar essa dúvida, né? Se porventura vocês tiverem aí. Mas só para a gente determinar, de linha Z a linha Z, nós temos um sarcômero. Então, está descrito aqui um sarcômero, ok? Só que a parte que está em preto aqui, ó, nós temos os filamentos de actina, ok? Que são proteínas duplas, circulares, né, redondas, que são entrelaçadas uma na outra. Ela tem dupla camada. E nós temos os filamentos de miosina, que está em vermelho aqui na ilustração, ó, os filamentos de miosina, que acaba ficando internamente dentro desse sarcômero e entre essas actinas aí, tá? Bom, vamos delimitar. Só que nós temos ali também, ó, a linha Z. Tem a linha Z de um lado aqui, ó, e tem a linha Z do outro lado, certo? Do outro lado. Então, de Z a Z, mais uma vez, nós temos um sarcômero. De Z a Z, nós temos um sarcômero. Bom, nós temos a linha M, que fica bem no meio desse sarcômero. E aí nós vamos delimitar para vocês, entendendo essas estruturas, aonde está a banda A H e a banda I. Bom, a banda A está entre a extremidade da actina, da outra actina aqui, ó, no mesmo sarcômero, banda H. Ok, banda H, tá? A banda H está, então, entre a extremidade da actina, a extremidade da outra actina dentro do mesmo sarcômero. Então, essa é a banda H. Bom, a banda A, como que eu determino a banda A? A banda A, eu tenho que olhar nos filamentos de miosina. Na extremidade do filamento de miosina, a extremidade do filamento da miosina no mesmo sarcômero aí, ó, nós temos o que chamamos de banda A. É só eu olhar a extremidade de um lado da miosina, a extremidade da mesma miosina do outro lado, nós temos a banda A. Professor, e a banda I? A banda I eu tenho que olhar também na extremidade da miosina. Só que é da miosina de um sarcômero, a miosina de outro sarcômero, né? Miosina de um sarcômero, a miosina de outro sarcômero. Então, nós temos ali, ó, a banda I. Bom, quais dessas bandas aí que não desaparecem quando ocorre a contração muscular? A única que não desaparece é a banda A.
A banda H, o que vai acontecer com a banda H? Ela vai ser arrastada e ela vai desaparecer. Assim como também a banda I, vai ser arrastado também a miosina entre as actinas ali, ó, e vai acabar desaparecendo também essa banda I, tá ok? Então, só para vocês entenderem, mais uma vez, essa parte da anatomia é microscópica. Bom, eu acabei selecionando aqui para vocês, eu vou passar mais uma vez aquela explicação do vídeo para a gente estar finalizando essa parte da revisão para vocês terem esse entendimento aí. Então, vamos lá, assistir o vídeo. Depois que terminar a parte do vídeo, a gente vai retornar para o Zoom, tá? Para estar tirando essas dúvidas de vocês. Vamos assistir o vídeo, então. Vou juntar.